a bebida ao encontro social, né? Ao encontro social. A partir daí, alguém vai desenvolver, né, um vínculo com a bebida de tal maneira, né, que vai conduzir a sua desgraça, né, e aqueles que vão continuar bebendo socialmente. Essa pessoa ela tinha uma fraqueza, no caso fisiológica, funcional, ou ela tinha uma fraqueza mental que ele acabou sendo, né, preso à bebida, às consequências da bebida. Bom, hoje você sabe cientificamente que as pessoas que são dependentes químicas, no caso do álcool especificamente, são pessoas que têm alterações fisiológicas, ou bioquímicas mais que fisiológicas. Então existe, por isso a expressão dependente químico. Sim, as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Certamente que transtornos emocionais que fazem com que o indivíduo não consiga fazer todo esse processo ao qual nós nos referimos anteriormente de parar, examinar, questionar, se desencaixar do padrão de vida que está levando e ter a coragem, a força interior de fazer rupturas. Certo. Se o indivíduo tem determinados comportamentos que ele tem consciência que são nocivos para ele, a primeira pergunta é por que não para, por que não muda, por que não faz rupturas, por que não se desencaixa desses procedimentos que são prejudiciais para a sua própria saúde. Então tem algo dentro do indivíduo que não permite ele fazer isso, independentemente da dependência química, que é um fator. Bom, se o indivíduo tem alterações bioquímicas, digamos assim, que faz com que ele tome um gole e não possa parar, no mínimo ele tem que ter a consciência de que ele não pode sequer passar na frente. Tomar aquele primeiro gole. E ele tem que evitar. Como um cigarro. Como cigarro. Se eu tenho consciência, então, né? Eu me prometo para mim mesmo que eu vou parar de fumar, né? Mas eu não consigo tirar, vou tirar a carteira do bolso. Eu estou automaticamente, eu não vou me curar nunca. Dentro desse conceito que muitas vezes eu digo que o psiquismo, e não sou o primeiro a dizer, já outras pessoas disseram, em especial no que se refere ao trabalho dos sonhos, de que o psiquismo humano ele é covarde. Ele sempre encontra uma forma alternativa de não enfrentar o problema, mas justificar. Então nós ficamos dando desculpa, gerando desculpa. A promessa é um exemplo disso. Sim. A promessa é uma desculpa que nós inventamos porque não temos a coragem de enfrentar determinado problema. Então, mas isso é uma atitude do psiquismo humano. Quando nós colocamos a promessa em prática, é porque a promessa no sentido do futuro, né? Na virada do ano vou emagrecer, na virada do ano vou parar de beber, na virada do ano vou deixar de fumar, na virada do ano, etc. Né? É porque o indivíduo, o psiquismo daquele sujeito não tem a coragem de se deparar com um problema que ele precisa enfrentar. Então, é um ego débil, digamos assim, do ponto de vista metapsicológico, que não se atreve, não rompe, não enfrenta os mandatos internos, para dizer de uma forma genérica, que existem determinadas condutas, às vezes, que são de ordem herdadas, familiares, como, por exemplo, o álcool. Tem famílias que têm gerações e gerações de alcoólatras. Ditos sociais, mas pessoas que bebem diariamente, com transtornos familiares, transtorno no emprego e tudo mais. E as pessoas não param para pensar, não param para olhar, e não avaliam o quanto aquilo é prejudicial. O próprio psiquismo trata de encontrar uma maneira de fazer com que o sujeito veja as vantagens do álcool. Ficar alegre, divertido, brincar, sair para a rua, né, não ter hora, não ter responsabilidade, dirigir embriagado e assim por diante. Vantagens, digamos assim, brincalhonas, entre aspas. As desvantagens ele não enxerga, pela própria covardia, digamos assim, seguindo na metáfora. Então, isso faz com que o sujeito não avalie os riscos que ele corre, tanto para a sua saúde, para a sua vida, quanto para as dos outros, e o quanto desadequado ele fica quando se encontra numa situação assim, porque ele já não é mais dono da vida dele. Ele já não tem, as funções psíquicas já não são capazes de fazer com que ele exerça uma vida normal. Quando a pessoa, por exemplo, que a gente tende a responsabilizar, a gente quer encontrar culpados. Né? Sim. Mas quando a pessoa, por exemplo, antes de beber, ela chega num local, ela chega com alguma consciência. Ela bebeu, né? A bebida tira dele toda e qualquer consciência. Ele vai pegar o carro e ele não tem, naquele momento, nenhuma possibilidade de consciência. Né? Então, por quê?
porque o álcool, num primeiro momento, uma primeira fase de quem ingere o álcool tem uma fase excitatória, excitante, ele é estimulante, digamos assim, do sistema do psiquismo, ou do sistema nervoso central. Então a pessoa fica alegre num primeiro momento. Isso faz com que ele beba mais e perca a capacidade de avaliar até onde aquela alegria vai persistir e a partir da onde entra a segunda fase do álcool, que é de depressora do sistema nervoso central, consequentemente do psiquismo. Então o indivíduo perde a capacidade de avaliar. E a partir daí, por ele estar anestesiado, e se ele entrar em coma, é uma anestesia mais profunda. O coma, na verdade, o coma alcoólico é uma anestesia. O indivíduo está anestesiado, ele perdeu a capacidade, a consciência pela função anestésica do álcool. O álcool é um anestésico geral, tomado em grandes quantidades. Então, mas até que o indivíduo fique totalmente anestesiado ou em coma, e antes disso existem vários graus, várias etapas de aprofundamento da ação da substância. Isso faz com que o sujeito de repente pegue o carro, saia pensando qualquer coisa. Ele está se propondo ao suicídio? É um suicídio disfarçado? Sim. Pode ser? Sim, na medida em que o indivíduo alcoolizado pega o carro e sai andando sem ter consciência. Eu às vezes escuto no consultório. Então, no fundo ele quer o suicídio. Digamos que o pano de fundo. Nem sempre a gente pode dizer dessa forma, assim, né? Depende muito do que acontece, porque tem pessoas que morrem em acidente de trânsito ou matam no acidente de trânsito pelo uso de álcool, excessivo de álcool, e evidentemente aqui há uma intenção, tanto é que a lei diz que o indivíduo que dirige alcoolizado tem a intenção de matar. Por quê? Porque ele sabe que o álcool pode levar ele a cometer a se enganar, uma equivocação e tudo mais, porque o álcool é um anestésico geral. Então, ele sabe previamente, assim como nós sabemos, pode cometer ele está sujeito a isso. Então o indivíduo sabe previamente dos riscos que ele está correndo, e consequentemente os outros. Então há uma intenção a partir daí. Agora, se essa intenção, digamos, vai ser utilizada internamente, já estamos agora descendo um nível mais baixo, dentro da cabeça do sujeito, para colocar em prática necessidades dele se autodestruir, digamos assim, bater num poste, capotar, cair dentro de um canalete, morrer afogado, cair de uma ponte, coisas assim que a gente vê, ou dormir no volante e bater de frente com um caminhão, e morrer, aí nós já vemos claramente uma intenção dentro do sujeito de tirar a vida dele. Nós não podemos vou rebobinar o pensamento um pouquinho. Se vamos buscar na história desse indivíduo, certamente vamos encontrar uma infinidade de elementos que nos conduzem a esse pensamento. Da história recente dele, da história atual e da história pregressa, que conduzem naturalmente para esse desenlace. Tanto é que alguns sobreviveram de que, na verdade, é uma espécie de combinação com o outro, que naquela esquina, naquela hora, vão se chocar. Tanto é que, se tu observares, de repente, acontecem coisas para retardar um segundo, um milésimo de segundo. É um diálogo